Olá pessoal, salve Maria! Vamos então para mais um episódio da série Mulheres da Bíblia e vamos consagrar esse momento ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, a mulher que nós iremos falar aqui da sua história, da ação de Deus na sua vida, é Ana. E Ana, que nós vamos explicar aqui sobre a sua história, porque sua vida é especial e faz com que ela seja retratada nas Sagradas Escrituras, toda a sua história, o seu drama, e fez com que pudéssemos escolher para que também trazer aqui na série Mulheres da Bíblia, para que ela pudesse ser contada aqui para vocês. Ana foi nada mais, nada menos que a mãe de Samuel, E a importância do seu filho nos é relatado pela Bíblia, porque Samuel tem 2 livros na Bíblia, o 9º e o 10º do Antigo Testamento. Então, o livro de Samuel está logo depois do livro de Ruth, que foi a última mulher da Bíblia que nós retratamos aqui. E o drama da vida de Ana já é contado no início do livro de Samuel. Por quê? Ana era casada com um homem chamado Eucana. E Eucana, que morava na região da montanha de Efraim, um homem de Ramataim, Sofim, ele subia todos os anos para oferecer sacrifício no templo de Silo. E ele tinha 2 mulheres, Fenena e Ana. Só que qual que era o drama de Ana? Como muitas mulheres que nós reportamos aqui, trouxemos aqui na série para vocês, que tiveram uma missão especial na sua maternidade, Ana também era estéril. Então, sempre que Eucana oferecia o sacrifício no templo, ele dava uma porção para Fenena, e uma porção para os seus filhos. E Ana, apesar dele, como a palavra nos retrata, apesar dele amar mais a Ana, ele dava somente uma porção para ela. E depois que ele dividia aquelas porções, Fenena zombava e humilhava Ana. Então esse era o seu drama. Ela tinha o sofrimento de não gerar e ainda o sofrimento de ser humilhada por uma mulher que ela convivia constantemente, que era Fenena. E a palavra nos conta que depois desse momento que Eucana distribuiu a porção, Ana chorava e foi então diante do templo do Senhor rezar ao Senhor e pedir a ele uma graça. Só que neste templo existia ali um sacerdote que era juiz também, naquela época, e ele que cuidava do santuário, ele presenciou toda a cena e presenciou Ana, que saiu da mesa que saiu da refeição e foi rezar ao Senhor. Então, naquele momento a palavra diz 2 coisas muito importantes, que ela chorou e ela não se alimentou, ela recusava o alimento de tanta dor, de tanto sofrimento, e foi até o Senhor fazer uma oração. E é interessante, qual é a oração que Ana faz, ao Senhor? Ela fez um voto, dizendo ao Senhor dos Exércitos: se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim, e não te esquecerem da tua serva e lhe deres um filho homem, então eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e a navalha não passará sobre a sua cabeça. Então, a oração de Ana, nesse momento de dor, é uma oração de um voto ao Senhor, de um compromisso com o Senhor. Então, ela pede ao Senhor essa graça de ter um filho, e se o Senhor a concedesse essa graça, olhasse para a sua serva, para a humilhação da sua serva, ela consagraria esse filho a ele. Como Ana prolongasse sua oração, e Eli que estava ali via ela rezando, porém não escutava, só escutava os seus lábios e toda a sua aflição, Eli observava a sua boca, que apenas murmurava, mexia. E a palavra nos diz que
Ele então foi e advertiu: até quando estarás embriagada? Livra-te do teu vinho. Ou seja, vendo Ana rezando sem escutar, ele julgou que ela estivesse embriagada, estava ali diante do Senhor reclamando. Ana, porém, lhe respondeu assim: não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada. Não bebi vinho nem bebida forte. Derramo a minha alma perante o Senhor. Não julgues a tua serva como uma vadia. É por excesso de sofrimento e de afrontas que tenho falado até agora. Ele então lhe disse: vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Respondeu-lhe ela: acha a tua serva graça aos teus olhos. E a mulher seguiu o seu caminho. Comeu e o seu aspecto já não era mais o mesmo. A palavra nos diz logo em seguida que o dia amanheceu, Eucana pegou suas duas mulheres, Fenena e Ama, e retornou para sua cidade. E ao chegar na cidade, Eucana conheceu Ana. A gente sabe que esse termo na Bíblia, ou seja, eles tiveram, uma noite, relações durante a noite como cônjuges, e nos diz que Deus lembrou da prece de Ana e deu a ela a graça de conceber. Quando foi no ano seguinte que o bebê nasceu, Eucana iria subir para o templo novamente para oferecer sacrifício, porém Ana diz que não iria, porque ela iria esperar o menino ser desmamado. Após o menino ser desmamado, ela então subiu para o templo, e a palavra diz: tão logo desmamou, ela o fez subir consigo, com um novilho de 3 anos, conforme pede o Senhor, o novilho que seja oferecido sacrifício, uma medida de farinha e outra de vinho, e o conduziu ao templo do Senhor. A palavra diz que o menino ainda era muito pequeno. Eles imolaram o novilho e levaram o menino a Eli. Ela então chega até Eli, que era o mesmo que tinha visto ela chorando, um tempo antes, e diz: perdão, meu Senhor, tão certo como tu vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo orando ao Senhor. Eu orava por este menino, o Senhor atendeu minha súplica, da minha parte eu o dedico ao Senhor, por todos os dias que viver, assim o dedico ao Senhor. E lá ele se prostrou diante do Senhor. Então Ana proferiu esta oração, e depois eu sugiro vocês lerem o Cântico de Ana no livro 2 de 1 Samuel. Lembra muito Magnífica da Virgem Maria. Ela naquele momento exulta de alegria por ter sido agraciada e por poder ofertar ao Senhor aquele menino. Bom, não vou nem falar aqui em resumo, porque praticamente eu contei tudo. Isso aqui, tudo que eu falei com vocês está em um capítulo de 2 páginas. E esse é o drama da vida de Ana. Mas o que nós podemos aprender com essa mulher, o que ela passou, o que ela passava e como ela reagiu perante a dor. Nós temos escutado, vocês têm escutado eu contar aqui a história de muitas mulheres estéreis. Só que ao mesmo tempo que essas mulheres eram estéreis, elas tinham uma missão de ser mãe de alguém muito importante, Sara tinha a missão de ser mãe de Isaac. A esposa de Isaac, Rebeca, tinha a missão de ser mãe de Jacó, que casou com Raquel, que também teve seu período estéril, que teve a missão de ser mãe de vários filhos que fizeram parte das tribos de Israel, mas principalmente de José, que foi o libertador do povo do Egito. E agora nós estamos diante de uma mulher que mais uma vez vive o drama de ser estéril, ser humilhada, passar por sofrimento. E nós vemos aqui, ela tinha a missão de ser mãe de nada mais, nada menos que Samuel. Quem foi Samuel? Samuel foi o último juiz, O último juiz do povo de Israel. Como eu expliquei para vocês, depois que Josué, que foi o sucessor de Moisés, morreu, o povo ficou sem guia. Então, eles iam tendo juízes que iriam guiando e conduzindo o povo. De tempo em tempo, Deus levantava juízes. E Samuel é o último juiz dessa linha, porque nós temos entre Josué e o primeiro rei, os juízes que governam o povo. Então, antes do primeiro rei, que nós sabemos que foi Saul, o último juiz foi Samuel, um homem fiel, temente a Deus,
que, diferente de muitos outros, foi um homem fiel às leis divinas, um homem de oração. Nós vemos logo nos primeiros capítulos do livro de Samuel, ele escutava a voz de Deus dormindo, né? Foi quando ele escutou a profecia de Deus contra a casa de Eli, que era o seu superior, o seu formador, e todo o castigo que viria sobre ele por causa da infidelidade dos seus filhos e por ele não ter advertido os seus filhos. Então não é só essa importância, né, de Samuel. Samuel foi tendo vários oráculos. Então a sua intimidade com Deus foi comprovada por todo o povo que o conhecia. Até o momento em que o povo de Israel perde a sua guerra contra os filisteus roubam, né, a arca da aliança e em uma guerra contra eles, além de roubar, os 2 filhos de Eli morreram. E quando essa notícia, quando é contado a Eli que a arca tinha sido levada pelos filisteus, não sei se você sabe, mas o sacerdote era aquele responsável de salvaguardar e cuidar da arca da aliança. E só os sacerdotes podiam entrar no Santos dos Santos. Então era um lugar onde o sacerdote tinha essa relação de intercessão e íntima com o Senhor. Então, quando é reportado a Eli que a arca tinha sido levada pelos filisteus, a palavra conta que Eli caiu para trás, ele já era velho, tinha 98 anos de idade, bateu o pescoço que foi deslocado e morreu na hora. Então é nesse momento dramático que Samuel assume a sua missão à frente do povo como juiz. A arca estava presa, né, já tinha sido roubada, e o povo tinha acabado de perder uma guerra, e como nós escutamos quando eu fui reportar a vida de Débora, mais uma vez o Senhor suscita um homem justo, temente a Deus, fiel e que liberta o povo. E esta libertação, como que Samuel então exorta o povo? Desde o dia que a arca foi instalada em Cariat Yarim, um longo tempo correu, cerca de 20 anos, toda a casa de Israel suspirou pelo Senhor. Então Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai do meio de vós os deuses estrangeiros e as astartes. Fixai o vosso coração no Senhor e a ninguém mais sirvais, a não ser ele. Então ele livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora, pois, os Baais, os astartes e tudo. Samuel se levanta, advertindo e exortando o povo contra a idolatria aos outros deuses, né? Ou seja, a idolatria aos Baais, a idolatria aos deuses estrangeiros. Então, o filho de Ana é aquele que iria advertir o povo das falsas doutrinas. Hoje nós temos um pensamento de querer dizer que Deus está em tudo, que todas as manifestações religiosas são manifestações salutares, são manifestações verdadeiras, e esvaziando o significado da nossa fé católica, né? Algo que não se tinha no Antigo Testamento. Deus era muito presente e exortava a todos. E Samuel tem essa pureza e essa visão, essa coragem de denunciar para unificar. Mas não é de Samuel que nós estamos falando. Eu quis só retratar isso para mostrar um pouco da importância dele. Sem contar que ele é aquele que vai ser chamado a ungir, né, o primeiro rei do povo de Israel, que é Saul. Então olha a missão que ele teve. Logo depois é ele quem recebe a revelação de Deus e vai até a casa do rei Davi. E tem toda aquela história famosa que nós conhecemos, né? O pai de Davi já começa a trazer todos os filhos, até que Samuel identifica quem seria o rei, que não seria nenhum daqueles que estavam em casa, mas o rei Davi. Bom, o que nós podemos então aprender com a importância dessa mãe tão preciosa? Ana foi uma mulher que sofreu, né? E nós vemos que existem pessoas que são chamadas a uma missão, a uma maternidade, que ela não tem só uma função biológica, mas tinha uma função espiritual. Ou seja, o filho de Ana é aquele que seria gerado para unir a ligação do povo que tinha sido rompida.
Então, quantas mulheres, muitas coisas, em muitas vidas, mulheres que são principalmente escolhidas por Deus, essa mulher, biologicamente falando, não tinha nada praticamente. Provavelmente o seu problema era Deus queria exigir dela uma vida espiritual para que ela pudesse gerar um homem espiritual. Então nós vemos que Deus permitiu que Ana fosse estéril até o momento em que a sua vida espiritual não fosse estéril. Porque a palavra nos conta que nós não sabemos como eram os outros anos. A palavra diz que todo ano Eucana subia e todo ano ela era humilhada. Mas a palavra nos conta que nesse dia, é como se Ana tivesse nascido nesse dia. Nesse dia que ela foi humilhada, Ana não se murchou, não voltou para casa simplesmente desgostada. Ela teve a coragem de ir até o Senhor. Então, por que a história de Ana nos começa a ser contada a partir desse momento? Porque foi o momento em que inicia sua vida espiritual profunda, né? A vida espiritual profunda de Ana se inicia do momento em que ela sai de casa e vai até o templo para rezar junto ao Senhor e pedir a Deus uma graça. Aí sim, a sua história começa a ser contada. Não sabemos nada de antes, mas é porque que o que importa é a vida espiritual. O Senhor quer ter uma ligação conosco, não simplesmente para termos o que comer. Nós estamos esvaziando a religião a coisas materiais. Coisas materiais nós podemos fazer sem ligação direta com Deus. Porque o próprio Deus que nos criou nos deu a capacidade de trabalhar, né, de prover. E não precisamos de Deus diretamente, né? Sabemos que a nossa existência sem Deus não existiria, não teria. Mas Deus nos deixou autônomos, de certa forma, a poder trabalhar e prover certas coisas que não precisamos de uma graça sobrenatural para realizá-la, porque o Senhor já nos deu a graça natural. Então, toda a Sagrada Escritura tem algo de espiritual para nos falar. Então, muitas dores, muitas coisas na sua vida, ela está infértil, porque o Senhor está esperando este dia na sua vida. O dia em que você vai parar de se fechar, vai parar de murchar e não simplesmente vai pedir ao Senhor a graça que você quer, porque o Senhor não quer te dar aquilo que você pede para aumentar o seu egoísmo. Por que o Senhor ouviu a prece dessa mulher? Porque ela tinha consciência que aquilo que ela queria era um dom. Ela não queria um filho para se satisfazer o seu ego como mãe. Ela queria cooperar com o Senhor. Tanto que a promessa dela, logo que recebesse o filho, ela o levaria ao templo e assim ela cumpriu. Agora você pensa, essa mulher passou anos chorando, querendo ter um filho. Vai entender, né? Você vê o que é a consciência desse povo de que um filho é um dom de Deus. O que é a consciência dessa mulher? Passei anos chorando querendo ter um filho. E eu quero ter um filho. Ela pegou a parte mais trabalhosa. Ela não é uma pessoa que, como as mães de hoje, por que muitas mães hoje não querem ter filhos? Porque elas não querem esta parte trabalhosa. Essa parte do gerar, conceber, o parto, a amamentação, as noites sem sonos. Foi justamente essa parte que Ana pediu a Deus. Ana não queria um filho para dizer que tinha um filho. Ana queria ser mãe, mas queria ser uma mãe em cooperação com a vontade divina. Ela não queria ser qualquer mãe. Ela queria ser uma mãe ligada diretamente com a missão divina. Tão logo o menino, né, deixou de amamentar, Ana então cumpriu a promessa e subiu no templo e ofertou o seu menino a Deus. Então, gente, é uma chuva, de generosidades dessas mulheres, né? Tão prontas a se doarem, tão prontas a conceberem, tão prontas a colocar à disposição o sofrimento e a dor de gerar um filho e colocar os seus filhos à disposição do Senhor, né? E que a Virgem Maria interceda por nós para que tenhamos essa mesma disposição e consciência de gerar homens, mulheres para o Senhor, para a sua glória, e não querer reter nada como fez Eva, né? Que olhou para aquele fruto proibido, queria pegar com as próprias mãos para si e não para se doar.
Que o Senhor nos guarde, que a Virgem Santíssima interceda por nós, para que possamos dar frutos ao Senhor 30, 60, 100 por um. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.